Vamos passar ao ponto que segue, que tem também uma petição, 513/13, da iniciativa de Pedro Choi, Amélia Cordeiro e outros, igualdade no exercício profissional de terapeutas não convencionais. Tem a palavra para abrir o debate a senhora deputada Bebiana Cunha. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaríamos de saudar os quase 13.000 peticionários que assinaram esta petição pela igualdade no exercício profissional de terapeutas não convencionais e por terem trazido este tema à discussão nesta Casa. Esta petição aborda a situação dos profissionais das TNC formados depois de outubro de 2013, que pelos atrasos na regulamentação destas terapêuticas se viram impossibilitados de se candidatarem à obtenção de cédula profissional, problema que foi resolvido na legislatura passada num processo que contou com o contributo do PAN. Contudo, o procedimento de regulamentação das TNC é já demasiado longo. Este iniciou-se com a Lei 45/2003, que veio estabelecer o enquadramento da atividade e do exercício dos profissionais que aplicam as terapêuticas não convencionais, tal como definido pela Organização Mundial de Saúde, que contendo um prazo para regulamentação de 180 dias, apenas veio a ser regulamentada 10 anos depois, por intermédio da Lei 71/2013. Acresce também que as portarias referentes à regulamentação desta mesma lei têm sido publicadas a conta-gotas. Envolvidos 16 anos desde o início deste processo, ainda faltam 2 portarias. Gostaríamos ainda de destacar que na legislatura passada foi aprovado um projeto de resolução do PAN que recomendava ao Governo que desenvolvesse os procedimentos necessários para a criação de um Código de Atividade Económica específico para as TNCs, isto porque ainda que se tenha atribuído a estes profissionais a isenção de IVA, queremos que a existência de códigos de atividade económica diferenciados, marcados pela dualidade de critérios no momento de registro junto das finanças, continue a contribuir para um tratamento fiscal diferenciado, para além de ser ilógico que os profissionais que exercem a mesma atividade estejam associados a um CAI diferente. Apesar da necessidade de uniformização do regime, até à data o Governo nada fez sobre esta matéria. Os prazos de regulamentação eram curtos e já foram largamente ultrapassados. Falamos de saúde, assumindo esta regulamentação particular relevância para a proteção das pessoas que utilizam as terapêuticas não convencionais. Aquilo que se exige é, por isso, apenas que o Governo conclua de forma célere o processo de regulamentação destas terapêuticas, assegurando plenamente o direito e o acesso à saúde e o exercício da profissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, naturalmente, gostaria de cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda os peticionários que se dirigem à Assembleia da República e que solicitam esta discussão sobre a igualdade no acesso a cédulas que, por sua vez, dão acesso ao exercício profissional dos terapeutas não convencionais nas várias áreas das terapias não convencionais que estão reconhecidas e reguladas por lei. De facto, aquilo que os peticionários dizem na petição que entregam à Assembleia da República fazia todo sentido. Existia uma injustiça que, enfim, não era aceitável, porque a lei de 2013 dizia que quem até 2013, à entrada em vigor da lei, exercesse funções como terapeutas não convencionais, poderiam requerer a cédula para continuar a exercer legalmente essas funções. E dizia também que depois de 2013, só quem conseguisse fazer uma licenciatura nestas áreas é que poderia também exercer essa mesma profissão. Agora, o que a lei não previa era uma solução para quem ficava no meio destas duas soluções. Porque, efetivamente, até à regulamentação, até à entrada em início de atividade
das várias licenciaturas, houve muitas centenas, se não milhares de estudantes que efetivamente tiraram cursos em escolas reconhecidas, que ficavam aqui num vazio em que tiravam cursos com milhares de horas de formação, de 4, 5, 6 anos de formação, mas não podiam ter nenhum tipo de acesso à cédula e, portanto, ficavam impedidos também de exercer a sua atividade profissional em completa discriminação, tanto com os pré-2013 como com aqueles que, depois da entrada em atividade das licenciaturas, podiam exercer a sua profissão. Agora, dizia que esta petição efetivamente fazia sentido quando deu entrada. Neste momento, infelizmente, está resolvida esta situação. Foi resolvida na legislatura passada, foi entregue, aliás, um projeto de lei do Bloco de Esquerda para resolver esta situação. Houve um debate em especialidade onde foi possível chegar a um texto comum. Há uma lei agora em vigor que permite que até 2025, até o final de 2025, se possa aceder novamente a estas cédulas e aceder ao exercício legal das profissões. Agora, o que é preciso é que o Governo faça também aquilo que o Bloco de Esquerda fez, ou seja, apresentar soluções e resolver um problema-chave identificado e que, finalmente, acabe a regulamentação desta área e que publique a portaria sobre as escolas profissionais e a transição das escolas profissionais para ensino superior, para que este problema com que nos deparamos na legislatura passada não venha a ser colocado novamente em cima da mesa daqui a 4 ou 5 ou 6 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente quero começar por cumprimentar os cerca de 13.000 subscritores da presente petição que se dirigiram à Assembleia da República pelo direito à igualdade no exercício profissional das terapêuticas não convencionais. Os peticionantes pretendem que sejam dadas hipóteses iguais de obtenção de cédula profissional com formação no mínimo legal e chamam-nos a atenção para os atrasos na regulamentação, quer da sua situação e bem assim das escolas que os formam. Protestam pela situação de desigualdade em que se encontram os profissionais formados antes e depois de outubro de 2013, quanto à possibilidade de se candidatarem à obtenção da cédula profissional. E não posso deixar de referir aqui a este propósito que o Partido Social Democrata sempre reconheceu a relevância das terapêuticas não convencionais. E foi assim, designadamente com a Lei 45/2003 e 10 anos depois com a Lei 71/2013, ambas aprovadas quando o PSD exerceu responsabilidades no Governo. Procurámos, senhoras e senhores deputados, criar condições que permitissem um adequado e exigente exercício profissional, bem como estabelecer sistemas de qualificação e acreditação dos profissionais das terapêuticas não convencionais. Pena é que, quando o Partido Socialista está no poder, pouco ou nada se faça para responder aos legítimos anseios desses profissionais e, acima de tudo, para assegurar a indispensável garantia dos direitos dos cidadãos que recorrem às terapêuticas não convencionais. Assim, o PSD entende que o Governo deve legislar de forma a erradicar qualquer forma de discriminação entre profissionais com a mesma formação e capacitação, que é o que está a acontecer, e defender, para além da igualdade no acesso à profissão, salvaguardar também a saúde pública. A inação do Governo, senhoras e senhores deputados, prejudica gravemente os profissionais das terapêuticas não convencionais e lembro, só os subscritores desta petição são cerca de 13.000, mas também associados a eles há todos os cidadãos que juntos deles procuram uma maior e melhor saúde. E espera-se, naturalmente, por isso, que o Governo faça, por fim, o que lhe é exigível: governar a bem do interesse geral, no caso em concreto dos profissionais e também, sobretudo, a quem eles recorrem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Pedro Choia, aqui presente, primeiro peticionário desta petição.
bem como todos aqueles restantes que o acompanham e todos os que assinaram os cerca de 13.000 peticionários desta petição que deu entrada nesta Assembleia em junho de 2018. Os peticionários vêm solicitar à Assembleia da República que seja garantida a igualdade no exercício profissional de terapeutas não convencionais. Pretendem que sejam dadas hipóteses iguais de obtenção de cédula profissional com formações no mínimo iguais, acrescentando que os atrasos verificados na regulamentação da sua situação e das escolas que os formam são da responsabilidade dos sucessivos governos e não destes profissionais. Para tentar mitigar esta situação, foram apresentadas na anterior legislatura duas iniciativas legislativas, uma do PAN e outra do Bloco de Esquerda. E na sequência destas duas iniciativas legislativas, a Comissão de Trabalho e Segurança Social criou o Grupo de Trabalho das Terapêuticas Não Convencionais e promoveu em fase de especialidade um conjunto de audições onde se incluíram os peticionários da presente petição e muitas outras entidades representativas do setor. Na discussão da especialidade, o Partido Socialista apresentou um conjunto de propostas de alteração à Lei 71/2013 que obtiveram o voto favorável do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN e do PED. E, curiosamente, e contrariamente ao que disse o PSD, a abstenção do PSD e do CDS. Estas propostas, que mereceram uma ampla aprovação, resultaram na solicitada alteração ao artigo 19 da Lei 71 de 2013 e que importa destacar que foi aquilo que veio resolver o problema aqui solicitado nesta petição, nomeadamente a alteração do artigo 19, o número 3 e o número 10, e que passou a ter a seguinte redação. Ponto 3. Podem ainda solicitar a respectiva cédula profissional junto à CSS até 31 de dezembro de 2025, aqueles que, tendo concluído a sua formação em instituições não integradas no sistema de ensino superior ou em instituições do ensino superior não conferente de grau superior, após a entrada em vigor da Lei 71 de 2013, de 2 de setembro, o façam até a atribuição do primeiro grau de licenciado a cada uma das terapêuticas não convencionais regulamentadas. E o ponto 10, o outro ponto que estava a causar transtorno aos terapeutas não convencionais, que diz, passa a ter a seguinte redação: para os efeitos do disposto número 1 do artigo 5º, as instituições da formação não superior, que à data da entrada em vigor da presente formação se encontrem legalmente constituídas e a promover a formação na área das terapêuticas não convencionais legalmente reconhecidas, dispõem de um período até 31 de dezembro de 2023 para a adaptação ao regime jurídico das instituições de ensino superior em termos a regulamentar pelo Governo em legislação especial. Deste modo, o PS alcançou uma solução legislativa para ir ao encontro dos interesses destes profissionais, contribuindo para a estabilização do exercício da atividade dos profissionais das terapêuticas não convencionais, garantindo igualdade de oportunidade no acesso à profissão, disse. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queremos também começar a nossa intervenção cumprimentando os peticionários que trouxeram à Assembleia da República esta preocupação sobre o acesso às cédulas profissionais e que defendem que haja efetivamente uma igualdade no acesso às cédulas profissionais para quem exerce na área das terapias não convencionais. Ao longo deste processo de regulamentação das terapêuticas não convencionais no nosso país, é um processo que já vai longo e que tem assistido a várias vicissitudes e também a vários atrasos. Diga-se de passagem, atrasos que ao longo dos anos resultam, são da responsabilidade de vários governos que não foram regulamentando as leis que, entretanto, iam sendo aprovadas e que não são imputáveis naturalmente aos próprios profissionais e que os próprios, obviamente, também não devem ser penalizados por estes mesmos atrasos que se têm registado, aliás, como os próprios referem inclusivamente no próprio texto da petição. Desde 2003, ano da aprovação da Lei de Enquadramento Base das
das terapêuticas não convencionais já passaram 16 anos e a verdade é que este processo ainda não se encontra concluído. É verdade também que uma parte, eu diria se calhar a parte substancial desta petição que hoje discutimos, entretanto já houve alterações legislativas e foi prorrogado o prazo para a possibilidade de solicitação da cédula profissional junto da ACSS, alargando assim este período transitório. E eu creio que foi importante também esta alteração e que foi possível, no quadro do debate da Assembleia da República, encontrar aqui uma solução que permitisse, efetivamente, haver aqui um espaço, dado os atrasos que estavam a ser registados na regulamentação e que persistem, mas, de facto, que houvesse aqui, de facto, um espaço para que os próprios profissionais não ficassem penalizados, nem ficassem impedidos de poder exercer. Dizer que nós temos acompanhado a situação relativamente aos terapeutas e às terapias não convencionais, temos intervido no sentido de que, e tivemos de acordo com que houvesse de facto uma regulamentação, de forma naturalmente a proteger os cidadãos, de forma a salvaguardar a saúde pública, mas de forma também a proteger os próprios profissionais, garantindo assim segurança e qualidade também dos cuidados que são prestados aos próprios utentes. E é nesse sentido foi neste sentido sempre que temos intervido, porque creio que é benéfico para todos, por um lado para os utentes, mas também para os próprios profissionais, que do ponto de vista da qualificação há aqui também um reconhecimento e há de facto aqui uma regulação da sua própria profissão. Esta é uma matéria que iremos continuar a acompanhar, mas queríamos, para terminar esta intervenção, referir que efetivamente este é um processo que vai longo e que é um processo que de facto merece efetivamente ser concluído. Obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições neste ponto e, portanto, vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos.